Dia 55, Juízes, capítulo de número 6 ao capítulo de número 9. No capítulo 6, mais uma vez, vemos que os israelitas fizeram o que desagrada ao Senhor. E agora os midianitas é quem oprime eles por 7 anos. Os israelitas viviam se escondendo em cavernas, montanhas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Deus plantava, os midianitas, amalequitas e outros povos vinham e destruíam tudo. Vinham como gafanhotos e era impossível contar eles. Por causa disso, Israel ficou pobre e clama um socorro a Deus. Deus envia um profeta que diz todas as maravilhas que Deus fez aos seus antepassados e diz que a ordem era não adorarem outros deuses e que tudo que eles estavam passando é por conta da infidelidade com Deus. Logo após, o anjo do Senhor aparece para Gideão, que estava trabalhando escondido, e diz: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." O Senhor manda ele libertar o povo, mas ele diz que é o menor da sua família e seu clã, o menor de todos. E o Senhor diz: "Eu estarei com você." Gideão rapidamente prepara uma oferta ao Senhor. Ele orienta que coloque a carne e o pão sem fermento na pedra e derrame o caldo, e o fogo consome a oferta. Gideão fica com medo, pensando que iria morrer, pois viu a face de Deus, mas Deus diz para não temer, pois ele não morreria. Deus manda pegar um novilho do seu pai, derrubar o altar de Baal e o poste ídolo de Aserá, e construir um altar ao Senhor e oferecer holocausto a Deus. Gideão chama 10 dos seus servos, mas faz tudo isso à noite para que o povo não visse. Quando amanhece, o povo vê o altar de Baal destruído e o poste ídolo derrubado. Investigam quem foi e chegam à conclusão que foi Gideão, e pedem a Joás, que é seu pai, que traga o seu filho para ser morto. E ele diz: "Se Baal fosse bom, não precisaria que ninguém defendesse ele." E fala que quem lutar por Baal será morto pela manhã. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele reúne os clãs de Manassés, Aser, Zebulon e Naftali. Não bastando isso, Gideão pede uma prova a Deus para confirmar que o povo iria ser liberto por intermédio dele, e diz que deixará uma lã na eira, e se o orvalho molhar apenas a lã e o chão estiver todo seco, ele saberia que Deus iria com ele. Assim aconteceu. Ele levanta bem cedo, torce a lã e enche uma tigela de água de orvalho, e o chão estava seco. Ele pede agora que aconteça o contrário, a lã seca e o chão molhado de orvalho, e assim acontece. No capítulo 7, Gideão vai com os homens para a guerra contra Midian, mas o Senhor disse para ele que tem gente demais ali, e se eles vencerem vão achar que foi a força deles que deu a vitória e não a força de Deus. Então, manda ele perguntar quem está com medo, e estes poderiam ir embora. E 22.000 foram embora com medo, restando apenas 10.000 homens. Deus fala com Gideão novamente que ainda tinha gente demais e manda ele deixar o povo beber água. E separa os que lambem a água como cachorro e os que bebem de joelho. E dos que beberam água lambendo, levando a mão à boca, foram 300. Todos os outros estavam ajoelhados. E Deus manda despedir desse povo todo e ficar apenas com 300. E que entregaria o inimigo em suas mãos. Deus fala com Gideão que se ele estiver com medo de atacar, que fosse até o acampamento com seu servo Pura e ouvisse o que ali estavam falando. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. "Tive um sonho", dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: "Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita." Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Gideão adorou a Deus e se encheu de coragem, convocou os 300, separou em 3 grupos de 100 homens e orientou: "Cada um deve segurar a trombeta em uma mão e uma tocha na outra. Quando eu tocar a trombeta, todos deveriam tocar e gritar: 'A espada pelo Senhor e por Gideão!'" E quebraram os vasos de barro que com ele estavam e desceram em direção aos inimigos. O Senhor fez com que os inimigos se voltassem uns para os outros e se atacassem entre si. Os demais fugiram e os israelitas perseguiram os midianitas. Gideão pede apoio de Efraim, que desce do monte para cercar os midianitas próximo ao Jordão. Eles capturaram os líderes Oreb e Zeeb e depois que mataram, levaram as cabeças a Gideão. No capítulo 8, Gideão, já exausto com seus 300 homens, pedem pão aos moradores de Sucote, que dizem que não iria dar a eles, pois ainda não capturaram Zeba e Zalmuna. Gideão promete que quando voltar vitorioso, rasgaria a carne deles com espinhos e espinheiros do deserto. Ele foi a Peniel e o povo fez o mesmo, negando o pão a ele e a seus homens. E ele promete que quando voltar vitorioso, destruirá aquela fortaleza. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, com cerca de 15.000 homens. Estes foram o que sobraram, pois já tinham morrido 120.000 homens de guerra. Gideão ataca de surpresa e os dois fogem, mas ele os captura. Gideão, voltando da batalha, captura um jovem de Sucote que escreve o nome dos 77 líderes da cidade. E ele volta a Sucote,
prende os 77 e faz como prometeu, castigando com espinhos e espinheiros. Derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Gideão mata Zeba e Zalmuna, pois eles mataram seus irmãos, filhos da sua própria mãe. Ele ainda fala: olha, eu juro por Deus que se vocês tivessem poupado a vida dos meus irmãos, eu pouparia de vocês. Após a vitória, o povo pede a Gideão, seu filho e neto, que reinem sobre eles. E Gideão diz que quem reinará sobre eles é Deus. Gideão pede que deem brincos de ouro dos despojos da guerra, que deu 20,5 kg de ouro, e com isso faz um manto sacerdotal, que nada mais é do que as vestimentas usadas pelo sacerdote, que também servia para descobrir a vontade de Deus. A quantidade de ouro sugere que as vestimentas incluíam uma imagem idólatra, e que a intenção de Gideão era glorificar a si mesmo. O resultado disto é o fracasso espiritual, levando todo Israel a adorar esse manto sacerdotal. Gideão morre e o povo teve paz por 40 anos. Ele tinha se casado com muitas mulheres e teve 70 filhos. Um deles se chama Abimeleque. Após a morte de Gideão, o povo volta a adorar outros deuses. No capítulo 9, Abimeleque consegue apoio dos homens de Siquém e o povo seguiu ele. Logo após, ele vai à casa de seu pai e mata seus 70 irmãos sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Gideão, escapa. O povo proclama Abimeleque rei deles e Jotão amaldiçoa Abimeleque. 3 anos ele reinou, mas o Senhor enviou um espírito maligno para agir no meio deles e começou uma série de lutas com os povos. Até que ele, cercando uma cidade e entrando pela torre, uma mulher joga uma pedra de moinho que racha seu crânio. Ele rapidamente pede que seu escudeiro mate ele, para não dizerem que ele morreu por uma mulher. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre ele. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares e que Deus te abençoe e até a próxima.